amados, graça e paz. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel. Mais um dia que Ele nos concedeu vitória, porque quando depositamos a nossa confiança nele, fiel é aquele que cumpre as suas promessas em nossas vidas. Fiel é aquele quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim, em mais um dia, Ele nos sustentou, Ele é fiel, Ele cuida de nós. E em mais uma semana que vai se iniciando, Ele já preparou o melhor para nós, assim como tem preparado, né? A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é aquele que é o nosso broquel, o nosso escudo, a nossa fonte de água viva, do qual a Bíblia diz que todo aquele que bebe da água que Ele nos dá nunca mais tem sede. Pelo contrário, é uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando anunciamos aquilo que está no interior, anunciamos a verdade, porque o Espírito de Cristo é a verdade, do qual a Bíblia diz que o Pai nos atrai até Ele, e assim nós perseveramos segundo o Espírito de Cristo, onde a Bíblia fala que são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Assim, quando ali ele tem um encontro com aquela mulher samaritana, qual a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, e por isso construíram um templo onde adoravam o Senhor. E aquela mesma mulher da qual ele diz que se beberes desta água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede, ela mesma disse: Senhor, nossos pais ensinam que deve se adorar nesse monte, mas muitos dizem que a salvação vem dos judeus, né? O Salvador Jesus, né? O judeu único Salvador, suficiente Salvador de nossas vidas, que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim Jesus disse a ela: na verdade, vós adorais o que não conheceis, mas chegará o tempo que nem nesse monte aonde vós adorais, e nem em Jerusalém se encontrará os verdadeiros adoradores, porque havia de se cumprir que aquele povo havia de rejeitar aquele que o podia salvar, do qual a Bíblia diz: o meu povo cometeu 2 crimes: cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água, rejeitaram a própria fonte de água viva. O meu povo o meu povo é negligente no ensino. O meu povo perece por falta de conhecimento, onde a Bíblia diz: porque tudo se opera segundo a graça. Aqueles que estão segundo obras da lei, como todos, sejam os que seguem a graça como os que seguem as obras da lei, se tropeçam em vários pontos. E pela graça sois justificados, mas segundo a lei está acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Por isso devemos perseverar, não segundo doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar, mas
Mas devemos perseverar segundo a graça opera em nós, segundo o autor e consumador da nossa fé, aonde através dele diz que o justo viverá pela fé. Tudo é possível àquele que crê, como ele disse ali quando ele reprovava os fariseus em relação à avareza. Ele dizia, e os discípulos, quando ele disse que é difícil, Jesus disse que era difícil um rico herdar o reino dos céus. Jesus dizia, os discípulos questionavam a Jesus, mas quem herdará o reino dos céus? Jesus disse a eles, tudo que é impossível para Deus, tudo que é impossível para os homens, é possível para Deus, porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Jesus, Deus lhe concedeu o julgamento. Ele julga com justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele é aquele que exerce o direito e nos adiciona até mais do que pedimos e necessitamos. Porque fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra, porque ele, a semelhança do homem, mas a natureza divina, foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, o qual, assim como a sombra do Onipotente o guardou e o protegeu, assim, atualmente Jesus é aquele que nos guarda, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele é aquele que nos acolhe, ele é aquele que nos livra de todo mal. Ele é o único mediador entre Deus e homens, o único salvador, o único mediador, o vinho definitivo que nos faz a expiação pelos pecados, aquele que nos guarda, nos livra de todo mal, aquele que nos livra do tentador, aquele que nos concede sabedoria diária para que os dias vão bens e longos nessa terra. E assim nós perseveramos em mais um dia, porque a sua infinita misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Ele não divide a sua honra e glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Como ele nos disse hoje, sobre o homem pode ter os seus limites, o homem natural, mas aquele que opera segundo a fé, ele opera segundo o Espírito, e o Espírito não tem limites, não há limites para aquele que está segundo o Espírito, porque ainda que ele passe pela primeira morte, ele não está morto, ele está dormindo em Cristo e alcançará a eternidade e a vida eterna. Aleluia, oh glórias a Deus. E em mais uma semana que se inicia, perseverai segundo as obras de justiça, perseverai segundo o amor, porque o amor sofre, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Todo aquele que persevera segundo o amor, ele opera os dons que são irrevogáveis da forma correta que deve ser. E toda honra e toda glória seja dada a ele, porque é um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós através do seu Espírito Santo, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sua morada é celestial, é pura, santa, aonde está no centro do cordeiro, como de pé quem pisa uva nos lagares, juntamente com Deus Altíssimo. E ele é aquele que, através do anjo do concerto,
está aplanando os caminhos para a sua vinda, está separando o joio do trigo, como ele nos disse hoje. E em mais uma semana perseverai vigilantes, perseverai em oração, em súplica, porque ele é aquele que nos justifica. A Bíblia diz que lá do alto Deus ria com desprezo dos zombadores, aqueles que insultavam o seu ungido no monte de Sião, que estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. E ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos sustenta, né? E assim, em mais uma semana que se inicia, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Uma semana com graça, com sabedoria, buscando sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele é fiel e ele tem cuidado de nós. Até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.